Olá, bom dia. Deus nos abençoe com sua graça e seu amor. Estamos aqui para hoje, sexta-feira, a segunda parte da série O Estreito Caminho. Queremos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, estamos aqui para que o Senhor venha fluir o teu querer, para que todos entendamos tua palavra e o que o Senhor quer que nós saibamos o que devemos fazer para conseguir trilhar este estreito caminho. Para a honra e a glória do Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com o tema aqui dessa série, O Estreito Caminho. Hoje é a segunda parte, a renúncia. A renúncia, porque nesse estreito caminho vamos trilhar também momentos de renúncia, que vai ser provado verdadeiramente se a gente queremos a salvação ou não, queremos perseverar nesse estreito caminho ou não. Então, são cinco tópicos a ser falado nesse tema de hoje, a renúncia. O primeiro tópico está na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 15, já próximo de Apocalipse, que diz o seguinte. Olha só, vou abrir aqui a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 15, da primeira epístola do apóstolo João, que diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se a gente se inclina a se embelezar, a se voltar para os prazeres, para desejar essa vida aqui com os seus atrativos, que, diga-se de passagem, a palavra de Deus diz que o mundo já jaz no maligno, então estaremos entrelaçados com os desejos das trevas e o amor de Deus não vai estar em nós. Então é o primeiro sacrifício a fazer, essa renúncia, a não amar o mundo e preferir renunciar para que o amor de Deus esteja no nosso coração, para fazer a vontade de Deus. Segundo tópico, nós vamos ler aqui, estamos abrindo aqui a Bíblia, se folheando a palavra de Deus, vai estar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coríntios eram as cidades onde Paulo passou, e ali o povo de Deus recebeu esse ensino do apóstolo Paulo, que ele deu um exemplo sobre a renúncia para conseguir trilhar esse estreito caminho. Fala sobre esmurro o meu próprio corpo. É uma das renúncias nesse estreito caminho que a gente temos que exercitar, esmurrar nosso próprio corpo, a vontade do corpo, da carne. O Senhor Jesus, na palavra dele, também, o apóstolo Paulo dizendo que ele também sacrificava todo dia a sua própria vontade do seu corpo. Mas vamos ler aqui agora, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que diz assim: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então é isso. A gente, o nosso corpo, a nossa vontade, nosso ego, muitas das vezes não quer sacrificar, não quer renunciar, quer fazer a vontade dela.
Mas quando você quer fazer a vontade de Deus, aí você tem que perder. Você tem que perder para você mesmo. Ou seja, você tem que vencer, dizer não para a vontade do seu corpo, para a vontade do seu ego. Você tem coisas aqui que você tem que abrir mão. A gente tem que perder. Porque quando a gente diz sim para o nosso querer, para o nosso corpo, para a nossa vontade própria, a gente estamos perdendo com Deus. E é assim, no reino de Deus, muitas das vezes a gente tem que perder para nós mesmos, para a nossa vontade, para ganhar com Deus, para ganhar a vida eterna. Foi assim que o Senhor Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Então, muitas das vezes, e quase que sempre, a gente tem que renunciar às coisas do nosso bel prazer, para conseguir fazer a vontade de Deus e ser achado por Deus como uma pessoa que o agrada, que está escrito lá no livro de Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 11, versículo 6, que diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos que estar onde? No Espírito. Então, estar no Espírito é dizer não à vontade da nossa natureza, subjugar a nossa própria natureza, dizer não para ela e dizer sim para o Espírito. Então, o que é isso? Uma renúncia a se pagar. Então, foi o que o apóstolo Paulo disse: subjugo, reduzo a servidão. Ou seja, ele está, em outras palavras, Paulo diz assim: eu faço com que o meu corpo seja escravo da vontade de Deus, da vontade inteligente do meu espírito para conseguir fazer a de Deus. É isso que Deus quer. É um caminho a trilhar, a renúncia nesse estreito caminho. A gente tem que se regrar a viver o sacrifício da renúncia, do querer da própria pessoa, do seu próprio corpo. Então, isso é algo muito sério, é algo que a gente tem que praticar. Eu, você, nós temos que ter essa consciência. Fazer da vontade nossa, da vontade do nosso corpo, do nosso ego, fazer com que eles sejam escravos nosso e não nós ser escravos dessas vontades. É isso que a gente tem que fazer. É um caminho a ser trilhado. É difícil, é sim, mas não é impossível. Nós podemos vencer. O Senhor Jesus disse: eu venci. Agora ele venceu. Agora somos nós que temos que vencer. Ele fez a parte dele. Vamos para o terceiro tópico, que diz: não andar segundo a carne. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Olha só o que diz. 8 e versículo 1 de Romanos. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? Que foi Hebreus 11, 6, né? Que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então, aqui, Paulo falando aqui, ele diz que quando você está no Espírito, não há condenação. Mas quando você está na carne, há condenação. Por quê? Porque a lei, ela veio para regrar. Então, quando você está na carne, está no erro, no pecado, a lei faz o quê? Te condena. Adulterou, certamente morrerá. Olha, mentiu, olha, certamente morrerá. Olha, roubou, aí a lei vai dizer, certamente morrerá. É isso. Então, a lei de Cristo nos livrou da maldição. Cristo nos livrou da maldição, da lei, da morte. Mas para isso, a gente tem que nos submeter a viver a lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do Espírito. É viver
na obediência à palavra dele, para viver em santidade e viver sempre dizendo não à vontade da carne, à vontade que nos leva a ser escravo e levar a uma maldição. E já estamos concluindo, ainda falta mais 2 tópicos. O 4º tópico, não se moldar a este mundo, não somos do mundo. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha só, tá aqui, abri agora aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte aqui, vou ver aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não se moldar ao mundo, não ficar querendo viver as mesmas coisas daqueles que vivem na mentalidade pecaminosa. Não, agora a gente tem uma nova mente em Cristo, a gente somos sal da terra, agora nós somos feituras de Deus para as boas obras. A gente agora já vive uma nova mentalidade. A gente não se molda. O nosso modo, o nosso costume não é mais terreno. Ele passa a ser celestial. Ele passa a ser divino. E no Evangelho de João 17 e versículo 16 diz assim: não somos deste mundo. Nós não somos mais desse mundo. Como assim? Não somos mais desse mundo. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas não sois dele. Então a gente vive porque tem que viver até chegar o último dia de vida nossa, para depois passar para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, estamos vivendo, mas não viver na mesma prática que vivíamos anteriormente, na desobediência, na natureza outrora pecaminosa, nas trevas. Não, a gente vamos agora passar a viver uma vida na luz. Vamos estar aqui vivendo, mas temos que dar exemplo às pessoas para que elas entendam e conheçam também a luz que está em nós através de Cristo Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente estejamos aqui ainda na terra, aqueles que teve encontro com Ele, para passar as mesmas experiências e o mesmo entendimento, a mesma visão de fé e confiança daquilo que foi revelado pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, a salvação, a graça, o amor dele que ele derrama em nós, para que a gente passamos a viver uma vida agora na vontade de Deus, uma vida divina que vai transmitir e revelar às pessoas a natureza de Deus aqui através de nós, para que as pessoas entendam essa natureza que não é inclinada para a desobediência, a rebeldia, para viver a seu bel prazer no estado pecaminoso. Somos pecadores, mas somos remidos. Então temos que passar isso para as pessoas, para que as pessoas entendam que em Cristo a gente passa a ser uma nova criatura. Quando nós estamos em Cristo, há um viver diferente, há um sentimento diferente, passamos a ter um amor, uma semente dentro de nós que é produzida pelo reino celestial através do Espírito Santo. Então isso faz brotar, jorrar e transmitir para outros também. Perceba isso, entenda e se chegue também a Deus para saber o quanto Deus quer também transformar a vida e não viver mais conforme as regras do mundo, que eu poderia dizer, mundo que eu quero dizer é a forma humana de viver através de seus comportamentos e da sua moral, para passar a ter o comportamento e a moral
no temor de Deus. Para finalizar, o último tópico, que é o tópico 5º, o último, se abster das paixões carnais. Se abster significa se separar. Se abster significa sair, não ceder. É isso que Deus quer, que a gente vivamos, porque as paixões da carne, elas oprimem, ela escraviza a alma através do espírito que está das paixões carnais, que é proveniente de uma ação maligna. Muitas vezes tem pessoas que dizem, não existe atuação maligna, não, esse negócio é coisa da cabeça das pessoas. Não é bem assim, não. A gente temos visto, não só eu, mas muitas pessoas, experiências espirituais, que pessoas no seu estado, no seu senso natural, normal, não faria coisas que quando está sendo possuído pelo mal, a pessoa faz. Tem pessoas que querem se jogar da ponte para perder a própria vida, com um pensamento de depressão, de angústia intensa na alma. Isso é o que? Proveniente de atuações espirituais do mal. Então existe isso. E a paixão é uma coisa que escraviza a alma. A alma começa a sofrer porque se entrega aquilo ali, e aquilo ali que está lhe oprimindo, ela vai findar levando para a morte, porque é um espírito pecaminoso. E está escrito nas próximas meditações, a gente vai falar sobre isso, sobre o salário do pecado é a morte. Então é isso. Então, temos que ter bastante cuidado. Vamos ler agora sobre o versículo sobre paixões carnais, como a gente se abster, se afastar delas. Está na epístola de 1 Pedro, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 11. Bem próximo a chegar ao Apocalipse. Olha só o que diz. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Preste bem atenção nesse detalhe. Que combatem contra a alma. A paixão, ela escraviza a alma, ela angustia, ela oprime e deixa a pessoa escrava dela, até chegar a um ponto que essa paixão, esse espírito que conduz ao pecado, vai levar à morte. Chega um dia que você não será mais escravo, mas sim será uma presa para ela fiscar e tragar e levar para o inferno. Isso é muito sério. Ficamos por aqui, até a próxima meditação, o estreito caminho. Hoje foi a renúncia. E até a próxima. Deus abençoe, tenha misericórdia de todos nós e vamos ter que se esforçar para a gente conseguir renunciar. Não é isso? Até a próxima. Tchau, tchau.